Fala turma, tudo bem? Como é que tá? Meu nome é Isabel e eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre alguns jogos que não vieram para o Brasil e provavelmente não virão, tá? Hoje eu vou falar sobre este cara aqui, que é o Flames of War. Essa caixa é a Hit the Beat, ela se passa na Operação Overlord, que é o desembarque das tropas aliadas em território ocupado alemão, né? Então, Flames of War é um jogo, é um wargame, tá? Um historical game, que a ideia dele é você participar da Segunda Guerra Mundial, você reviver o que as tropas viveram na Segunda Guerra Mundial. O legal disso é que assim, suas partidas vão ter as mesmas unidades que tinham na época da guerra. Então, se você tiver descendo na Normandia, ele vai ter um suplemento, um livro que vai te falar, olha, na Normandia você tinha tropas assim e tal, na praia de Omaha você tinha isso, você tinha aquilo outro, na praia de Utah você tinha isso atacando, isso defendendo. Então ele vai te dar, ele é bem histórico, ele vai te dar certinho as unidades que você tinha, que estavam ali no momento. Então você tinha uma divisão Panzer a X quilômetros de distância, você tinha os paraquedistas pulando em uma outra região e tal. Então a graça do jogo, uma das graças, né, é você reviver os confrontos que ocorreram na Segunda Guerra Mundial com teor histórico. Ah, você pode fazer um skirmish do jeito que você quiser? Pode. Mas a ideia do jogo não é essa. A ideia do jogo é você reviver os combates que ocorreram na Segunda Guerra Mundial. E essa caixa, Hit the Beat, ela é uma simulação do desembarque, né? É o que você tem ali no começo da entrada dos aliados no território ocupado alemão. Então eu vou dar uma olhadinha, vamos abrir aqui para ver o que tem nessa caixa, o que vem nela, e depois eu falo um cadiquinho no final, ok? Então, ó, Hit the Beat. Vocês vão ver que a minha caixa, isso aqui não é um unboxing propriamente dito, porque eu já abri, já montei um monte de coisa, já montei o exército americano praticamente inteiro. Depois eu mostro para vocês como fica. Nessa caixa Hit the Beat, que ele é como um starter set, dá para você jogar duas pessoas tranquilamente, vem este manualzinho, tá? Do Flames of War. Ele vai te dar as regras, manual lindo, meu, todo em colorido, a página muito bonita, papel bom. Ó, aqui você já vê aqui a situação do Westerfront em 41. Você vê aqui embaixo, ele está te descrevendo o que está acontecendo. Então, assim, ele é bem histórico para quem gosta da história da Segunda Guerra Mundial, quem acha interessante e tal. Esse jogo, essa coleção do Flames of War é maravilhosa, tá? Então você tem aqui esse flavor, que ele vai estar te falando qual é a situação no momento, tá vendo? Ó, 45 e tal, como que o pessoal tá chegando, os russos vindo de um lado, os aliados vindo do outro, a Alemanha assim, se apequenando, né? E aí você começa, aí ó, Playing Flames of War, aí ele vai começar a te dar as regrinhas do jogo, porque até então era flavor. Era história, contando história de como aconteceu a guerra, as tropas e tudo mais tal. Então aqui, esse é um livro bem legalzinho de ler, bem fácil, tá? Ele vai te dando dicas de como montar terreno, regras, ele vai te passando tudo o que você precisa para começar a jogar Flames of War, tá? Então, ele está falando aqui sobre os exércitos alemães, ele fala sobre a Grã-Bretanha, fala sobre todo mundo aqui, tá? Que participou da guerra. Então ele vem com este manualzinho, tá? Do Flames of War. Ele vem também com esse guia rápido de regras, tá? Que é para você, você comprou o jogo, você está no desespero para jogar. Você já vai ter que esperar, tá? Porque isso aqui é como se fosse um Revel. Não sei se vocês conheceram ou lembram dos kits Revel. Nos anos 80 era muito famoso, muito conhecido. Então você tem que montar suas tropas, tá? Então aqui, ó, você vai ter uma regra rápida para você aprender o jogo, para você começar a jogar.
Vem com esse manualzinho de regras rápidas, bem bacana, bem legal, bem feito também. Aí vem a graça do jogo aqui, ó, tudo desmontadinho, tudo vem no supre para você montar, tudo desmontadinho. Vem ainda esse manualzinho que vai nos ensinar a montar nossas tropas. Então, você vai aqui, ó, como que você monta um tanque Sherman? Opa, mas você tem a variação de 76 milímetros também. Então você pode montar o Sherman, o seu tanque Sherman de 75 milímetros ou 76 milímetros. Aí você vai me falar, Bel, o que muda? Ó, muda algumas coisas, tanto defesa quanto o Sherman 76 milímetros era um veículo mais potente do que o de 75. Aqui como que a gente monta as tropas, a base das tropas, depois eu mostro algumas montadas já para vocês verem. Aqui os alemães, tá? Então você vai ver que tem um Panzer IV, tem um pack, também vem 2 packs nele, que são os antitanques, né? Os canhões antitanques. Vem um Panzer IV, vem 3 Panzer IV e 2 packs antitanque. Mais um platunzão aqui de Panzer Granadeiros, vem 2 platons de Panzer Granadeiros. Enquanto isso, os americanos vêm 8 tanques Sherman e um platum de paraquedistas, tá? Então, como que vem o jogo? Vem assim, ó. Isso aqui é um elemento de cenário, tá? Isso aqui é um V1. Para você montar, para fazer uma graça no jogo, para ficar bonitinho na mesa. Na verdade, isso aqui não altera em nada o jogo, tá? Você não vai jogar um V1 em ninguém, não vai explodir ninguém com um V1. Mas fica bonitinho na mesa, você deixa pintadinho nas cores ali do exército alemão, fica legal. Você tem aqui, ó, esse é o Panzer IV. Como ele vem? Aqui a torre, carcaça, as esteiras, o canhão, vem tudo desmontadinho. E aí depois, além de montar, você tem que pintar. Então, esse já entra numa área do hobby aí que já dá um plus, né? Não é só pegar o jogo e vou jogar. Não, você vai montar e pintar. O que é, para quem gosta, é muito divertido, é bem legal você fazer as suas pinturas e fazer do jeito que você quer, né? Quero fazer essa unidade parecida com a unidade tal, que estava em tal lugar. É bem bacana. Esse aqui é o pack, desmontadinho, tá vendo? Bem pequititinho. Esse aqui é o canhão antitanque alemão. Então ele vem desmontadinho também, vai estar aqui os dois. Então aqui os 2 packs. Aqui os dadinhos não vem nessa caixinha, tá, gente? Isso aqui é R$1,99. Esses são os dadinhos americanos, D6 americano. Esse, o alemão. Vem 10 dadinhos na caixa básica, tá? No Hit the Beat vem 10 dadinhos, 10 americanos e 10 alemães. Os tokens eu ganhei do meu amigo Thiago, não vem token nessa caixa básica. Tem 2 problemas que essa caixa básica me deixou assim chateada, vamos dizer assim. Chateada é muito forte, mas que me broxou um pouquinho. Não vem tokens, tá? Que os tokens são necessários para o jogo, para você marcar se a tua unidade está abaixada, se a tua unidade está em range e tudo mais tal. E não vem também os decalques. Pô, tinha que vir decalque no jogo, porque o decalque você coloca lá no blindadinho para ficar bonitinho e tal, fica bem bacana. Aqui são os Shermans. Como vem o Sherman americano. Então aqui, ó, se você parar, tá aqui o Sherman, tá a carcaça, você tem a carcaça inferior, a esteira, a turret, o canhão, e ele tem uns guerigueres, tá vendo? Ó, você pode colocar um tecido aqui do lado, você tem esteira para você arrumar a esteira, tem roda, tem ele vem com uns guerigueres bem bacana para você colocar na sua peça. Esse Sherman, tá? Esse aqui, ele é o Sherman de 75 milímetros. Aí você fala assim, pô, eu quero fazer o outro Sherman. Você tem o upgrade do Sherman, que é esse aqui. Você vê que a torre muda, tá? A torre muda e a carcaça superior muda também. O cano do canhão também muda. Ele tem uma alteraçãozinha, tá? Se você pegar aqui para ver, ó, você tem uma diferença entre as duas carcaças. Olha lá. Se você é bem pequititinha, tá? Mas para quem gosta do negócio, você vai ver que tem uma diferença legal. Uma diferença boa. Então é desta forma que vem as unidades, tá?
de veículos. Agora nós vamos dar uma olhadinha como vem as unidades de infantaria. A unidade de infantaria vem nesse caos. Vocês ouviram o bip aí porque a gente grava do celular. Aqui, ó. Isso é a unidade de infantaria. A unidade de infantaria vem dessa forma. Ela vem inteira desmontada, soldadinho por soldadinho. E eu não sei se vai dar para mostrar na câmera, mas ela vem inteira marcada. Cada unidade tem uma letrinha embaixo dela, ou em cima, dependendo da posição que ela tiver no supre. Então, essas letrinhas, ela te indica como você montar a sua base. Então aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui dos americanos, está mais fácil. Ó, tá vendo essa base do M1919 M1 Garand Rifle Team? Ele tem 2 R's e um MG, que seria o que? Rifleman, 2 Riflemans, tá? E um Machine Gun Team, né? Um time de metralhadoras. Aqui em cima mostra, ó, o que é cada letra, o que significa cada letra e como você montar a tua base, tá vendo? Ó? Uma unidade líder dos paraquedistas, ele vai ter um oficial, um radiooperador e um suboficial. Então ele vai te dar todo o esquema para você montar certinho, para você não chegar e fazer cagada e montar errado e colocar 2 oficiais juntos, 2 suboficiais juntos. Então ele vem desse jeito. As miniaturas tem 1,5 cm, é bem pequititinho. Montar não é o problema é pintar, porque a vista já foi. Então, ó, eu vou mostrar para vocês como que é as unidades. Essa é uma unidade, é a unidade líder dos paraquedistas, tá? É bem pequenininho o negócio, mas fica muito bonitinho na mesa, fica bem legal, é bem bonito de ver. Isso aqui é uma unidade de bazuca. Você vê que tem um rifleman ali, um cara com rifle e o cara da bazuca junto, tá? E aí você vai montando, usa as cores. O legal que Flames of War, ele vai te dar um esquema de cores certinho para você usar na unidade daquela época, porque o Flames of War ele é dividido em 3 fases. No começo da guerra, meio da guerra e o final da guerra. Essa caixa é final de guerra, que já é o desembarque. Então ela é mais focada em alguns armes. Se você pegar, por exemplo, o começo de guerra, você vai ter os franceses, né? Você vai ter uma boa quantidade de tropas francesas e tudo mais, porque a França teve no começo da guerra. E aqui os veículos, olha que legal que fica o tanque com aquele tecido em volta, que deve ser uma cobertinha, alguma coisa assim. Na verdade não é cobertinha, deve ser alguma coisa para você fazer acampamento, alguma coisa do gênero. Aqui um outro tanque, 75mm, tá? Aí eu coloquei aqui as rodinhas sobressalentes para a gente trocar. E aqui o 76mm, coloquei um comandante em cima, ó. Coloquei o piloto aqui para fazer como se fosse o líder da unidade. 2 galãozinhos de gasolina aqui. E o bacana é que ele gira, as torres giram, você pode colocar ímã dentro, tá vendo? Você coloca um imãzinho e você encaixa a sua unidade, faz um barulhinho até gostoso do encaixe da unidade. Por exemplo, o tanque explodiu, você tira a torreta, né? Tira a torreta e bora, o tanque está explodido. Isso aqui, vou mostrar para vocês agora uma cartinha. Essa é uma carta que vem junto com a caixa do Hit the Beat, tá? Que ela vai te falar as unidades que tinham ali na região na época do desembarque. Então você tinha os defensores da praia, né? Uma companhia de infantaria defendendo a praia. Você tinha uma companhia de tanques Panther, uma companhia de Panzer IV, um Tiger. Você tinha os paraquedistas, né? O Fossil Jagger. Você tinha os Panzer Granadeiros e assim por diante. Isso, e ele vai estar te dando um poder que eles têm. Isso aqui vamos colocar como poder, são habilidades na verdade, tá? Habilidades melhor. E aqui a lista de qual lista pertence essa unidade.
tá? Bem bacana. Você vai ter a mesma coisa com os americanos. Você tem aqui isso pro lado dos alemães também, tá? Mas você tem a mesma coisa daquela lista de habilidades, tá? Para você deixar ali fácil na tua mão para você jogar. Essa dos alemães vai ter a mesma lista dos americanos. E você vai ter as cartas de unidades. Isso é uma das coisas que ficou legal na 4ª edição do Flames of War. Porque o Flames of War era aquele jogo que tinha listas gigantes. E hoje você pode jogar com cartas. Então aqui é a carta do Panzer IV. Essa área de cima, ele vai te dar movimentação, quanto que anda a tua unidade, determinados movimentos, as armas do veículo, tá? Então o que ele tem de arma, aqui a motivação, o skill da unidade, o hit-on da unidade, que isso aqui na verdade, o Flames of War tem uma coisa legal, que diz o seguinte: não importa o quão bom a sua unidade seja para atacar a unidade inimiga, e sim o quão bom a unidade inimiga é em se defender. Então o hit-on, na verdade, é o número base de defesa que aquela unidade tem. Então para você acertar a unidade, a tua jogada de ataque da tua arma vai contra a unidade de defesa. Então eu vou jogar lá um D6 para ver, ó, tô atacando, pá, joguei os D6. Se eu tiver movimentado a minha unidade, meu Panzer IV, o meu tiro é um dado. Então eu vou jogar um D6. Se eu tirar 4 ou mais, o tiro acertou. E aí eu vou fazer uma jogada da minha arma, aqui o anti-tanque, mais o resultado de um D6 contra a defesa da unidade, que é o armor, mais um D6. Entrou, opa, vamos ver. Eu posso destruir a unidade com um tanque, eu posso fazer a tripulação pular da unidade e correr, ou pode não acontecer nada, bater, ricocheteou. Então tem isso. E aqui, um platoon do Panzer IV é composto dessa seguinte forma. Eu posso ter no platoon ou 5 Panzers, 4, né, por 28 pontos. Posso ter 4 por 22 ou 3 por 16. E eu tenho essas regras especiais para esse platoon. Mesma coisa acontece com os americanos. Vamos pegar aqui o exemplo de um Sherman, tá? Então aqui, ó, vai estar a defesa dele, frontal, defesa lateral e superior. Por quê? O ataque aéreo ou de artilharia, ele pega os blindados por cima. E, a defesa é do negócio, por cima. Então, eu fiz uma partida uma vez no CPW, falando isso, um abraço para a turma do CPW, o Enéas, que foi ele que me apresentou o jogo. Eu destruí um tanque com uma bazuca de cima de um prédio. Puta, foi maravilhoso. Então, assim, esse é um Sherman, tá? Ele é um Sherman, 75mm. O deslocamento dele, a motivação do tanque, o treinamento, a dificuldade, para saber que a dificuldade desse para acertar é mais baixa. Porque essa unidade é mais agressiva. Ela não é aquela unidade que fica mais escondida, que tá. Não, essa é uma unidade que vai para martelada mesmo e vamos que vamos. E aqui atrás vai estar falando, ó, 5 unidades de Sherman é 18 pontos. O Sherman é um veículo mais fraquinho, né? Na Segunda Guerra Mundial, o Sherman era conhecido como Zippo, porque batia, pegava fogo. Então, mas tinha uma grande quantidade de Sherman na Segunda Guerra Mundial. E aqui eu vou mostrar agora para vocês uma cartinha de infantaria. Aí, ó. Essa é uma carta de infantaria, tá? Essa carta é dos Panzer Granadeiros, um platoon de Panzer Granadeiros. O deslocamento deles, a dificuldade para acertar, né? O skill, motivação, as armas que eles têm. O legal é o seguinte, se você escolher uma arma para atacar, é essa arma que o teu platoon vai atacar, tá? Você não vai atacar com todas as armas que tá aqui embaixo, não. Então, se você está atacando com a MG34, é pau na MG34. Então, não tem muito mudança, não. E aqui, a formação de um platoon. Você tem os opcionais, você pode colocar mais equipamento, você pode colocar mais
MG34 nesse ponto. Você pode colocar mais um Panzerschreck, que é o antitanque, né? A bazuca antitanque, a pontuação que custa o time. Então, esse é a base do Flames of War. Então, se você quer conhecer um jogo voltado para a Segunda Guerra Mundial, um jogo histórico, tá? Um jogo que você vai montar miniatura, que você vai vivenciar uma situação, um jogo estratégico pra caramba, um jogo muito pegado, é Flames of War. Flames of War é um jogo muito bacana. E se você quiser conhecer um pouco mais do jogo, tem o CPW de São Paulo, que eu sei que joga, ou jogava, não sei como é que tá a situação lá, faz tempo que eu não moro mais em São Paulo e que eu fui àquela oportunidade. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtiram o vídeo e tenham gostado principalmente do jogo, porque o jogo vale muito a pena. Gente, muito obrigado, valeu, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!